A Alto Tâmega TV tem em estúdio os candidatos a deputados para a Assembleia da República, naturais do Alto Tâmega, que são candidatos pelos Distrito de Vila Real nas eleições do próximo dia 30 de janeiro. Em estúdio, hoje, temos Vítor Pimentel, que aos 40 anos surge como cabeça de lista pelo CDS-PP, sobre o tema pelas mesmas razões de sempre. Desde já, muito obrigado pela presença em estúdio. O que o levou a aceitar este desafio? Obrigado, Paulo. Antes de mais, agradecer à Alto Tâmega TV ter feito este convite, porque é sempre bom estar aqui a discutir os problemas do nosso distrito e, sobretudo, também mostrar as propostas que temos para os eleitores do distrito de Vila Real. Naturalmente que o que me levou a aceitar o convite endereçado pela direção do partido foi, antes de mais, o acreditar que é preciso haver uma mudança no distrito de Vila Real a nível de vozes ativas na Assembleia da República e procurar uma maior coesão para o nosso território, procurar diminuir o agravamento, sobretudo, que existe entre o litoral e o interior do país no seu todo. Sou uma pessoa do distrito, que trabalho no distrito, que criei a minha empresa e investi no próprio distrito e que nunca deixarei de o ser e nunca me esquecerei das minhas raízes. E, portanto, acredito que é necessário dar uma nova voz ao distrito e acredito que as ideias do CDS serão as melhores vozes para defender os interesses do distrito de Vila Real. Disse, e vamos começar exatamente por aí, falou de demografia e falou que quer ser a voz do distrito, nomeadamente do território onde estamos inseridos, do Alto Tâmega. Em termos de demografia, temos uma população cada vez mais envelhecida. Que ideia está a pensar transmitir para fixar jovens no nosso território? Além de termos uma população cada vez mais envelhecida, somos cada vez menos. Isso é um dado preocupante. Eu posso lhe dizer que nos últimos 20 anos, o distrito de Vila Real perdeu cerca de 38 mil pessoas. Isto equivale a dizer que o Concelho de Chaves, por exemplo, que é o segundo maior concelho do distrito, desapareceu, saiu do distrito. Portanto, perdemos uma população equivalente àquela que tem o Concelho de Chaves. Isto não é aceitável. E não é aceitável e tem responsáveis. E, desde logo, o principal responsável será o partido que nos governou dos últimos 25 anos durante 20 anos, que foi o Partido Socialista. Mas não só. Porquê? Porque o distrito tem, há 36 anos, as mesmas vozes na Assembleia da República a representá-los. Vozes dos mesmos partidos, que serão os partidos do sistema. Este ano, até temos candidatos que, tendo feito parte desse núcleo e desse mesmo sistema, se apresentam agora por partidos antissistema, populistas, onde cabem como cabeças de lista desde ex-deputados do PSD e do Círculo de Vila Real até ex-candidatos do Bloco de Esquerda, como acontece no Círculo de Coimbra. E, portanto, parece-me que isto não é aceitável, porque, efetivamente, se nós formos analisar as declarações agora em tempo de campanha, todos estes candidatos defendem o mesmo. Defendem que é necessário combater o despovoamento, defendem que é necessário mais investimento para a saúde e para a agricultura, que é necessário uma melhoria das estradas, da linha ferroviária, mas a verdade é que este pôr de intenções fica-se pelos momentos da campanha. E quantas propostas, efetivamente, durante os mandatos que exerceram, estes deputados realizaram para combater e para diluir, efetivamente, estas assimetrias? Eu, para ser simpático, vou, efetivamente, dizer que foram muito poucas. E há, efetivamente, propostas que nós podemos apresentar e pelas quais podemos lutar para combater este despovoamento. Desde logo, o maior investimento público seria o maior, porque o acesso à justiça, à saúde e à educação tem que ser equitativo entre todo o território. Mas também, a verdade é que há outras propostas. Por exemplo, nós não podemos ter políticas iguais para um país tão diferente. E faz todo o sentido que nas regiões de interior o número mínimo de alunos por turma não seja igual ao número mínimo de alunos por turma no litoral. Isto porquê? Para que menos escolas fechem, para que menos professores que residem no interior tenham que deixar as suas famílias para ir dar aulas para o litoral, ou até, como até o CDS propõe no seu programa nacional, pagar um subsídio de deslocação
a todos os professores que dão aulas fora da sua zona de residência, o que permitiria também que professores que não têm lugar nas escolas do litoral, onde há mais professores para dar aulas, se deslocassem para o interior e fossem população residente pelo menos durante a semana. Mas também é necessário, por exemplo, diminuir os custos de energia de aquecimento, através da diminuição da taxação nestas regiões em que o inverno é muito mais rigoroso do que nas regiões do litoral. É necessário programas de habitação a preços reduzidos, de fácil acesso e concretizáveis, uma redução de impostos, quer de IRS, quer de IRC, para quem esteja no interior, garantir o acesso global e estável à internet em todo o território é fundamental numa altura em que nós cada vez mais tentamos procurar e fomentar o teletrabalho. Por que não isentar de IMI quem construir ou comprar a sua primeira casa no interior? E uma medida muito concreta. Nós sabemos que não temos os mesmos recursos a nível de educação que têm em outras regiões. Faria todo o sentido devolver o custo com propinas a quem teve que sair da sua região para poder formar-se e por não ter alternativa e que, ao fim de alguns anos, optasse por regressar à sua região, por investir nela e por se fixar nela. Portanto, isto são medidas que são possíveis e que têm que ser efetivamente trabalhadas para podermos ter uma verdadeira coesão territorial. Essas são as medidas porque se vai debater para fixar e trazer nova população à nossa região. Sim, serão algumas dessas medidas, sem dúvida. Eu avançava um pouco e vamos entrar noutro capítulo, que é a mobilidade e as formas de acesso a este reino encantado. E aproveito também para lhe dizer e para que me falasse um pouco da proximidade que temos agora com o TGV, que pode ser uma porta de saída para o mundo. Que políticas lhe parecem que podiam ser, na sua ideia, implementadas? A questão da mobilidade, penso que deve ser dividida de duas formas. Na questão da mobilidade rodoviária e, sobretudo, naquelas ligações de última milha, que fazem efetivamente falta em todo o território, para que os concelhos mais pequenos não estejam tão isolados e estejam efetivamente mais próximos dos concelhos maiores do nosso distrito. Porque, por exemplo, não é aceitável nós termos, por exemplo, o Concelho de Montalegre, em que é muito mais fácil a população de Montalegre virar-se para Braga e para o Minho do que propriamente voltar-se para Chaves, e que até está mais próximo do ponto de vista geográfico, mas que tem maus acessos. Temos o problema de Mondinho de Basto, que também tem graves problemas de acessos ao distrito, e muitos outros. E, portanto, é fundamental estas ligações de última milha serem efetivamente executadas. No que diz respeito à ferrovia, é um tema fundamental para a nossa região. Antes de mais, sim, até o futuro. Antes de mais, devo-lhe dizer que a discussão da ferrovia na região de Trás-os-Montes se tem vindo a apoiar em preconceitos. E o principal é que a via estreita que nos servia na linha do Corgo não presta. E estas linhas, como a do Tuga, a do Corgo, a do Sabor, a do Tâmega, encerraram porque eram via estreita. Isto é falso. Isto é falso porque se nós analisarmos a rede ferroviária, por exemplo, do Japão, esta é na sua maioria constituída por via estreita. E não só. A Austrália tem comboios com tecnologias idênticas ao nosso alfa pendular, que são feitos em via estreita. A Suíça é uma das melhores redes ferroviárias do mundo e boa parte das linhas são em via estreita. E há muitos outros exemplos. Aliado a isto, nós temos ainda um fator. Nós, no distrito, temos em Chaves, por exemplo, uma plataforma logística, que é a única plataforma logística do país que não tem caminho de ferro. Sabe que se as mercadorias chegassem a Chaves por caminho de ferro e depois fossem distribuídas pela região, e na região incluo também a Galiza, e pela proximidade que temos à Galiza, ou se fosse feita por comboio e depois por rodovia, o custo dessas mercadorias desceria para metade. O custo do transporte das mercadorias desceria para metade em relação ao custo que é feito se o transporte for feito apenas por rodovia. E também devo-lhe dizer o seguinte, é assim, eu sei que, entretanto, foi assinado um protocolo entre os municípios de Chaves, de Vila Pouca, de Vila Real, de Santa Marta de Penaguião e da Régua, no sentido de ser construída a ecovia
internacional do Tâmega e do Corgo, que está em execução e que aproveita a antiga linha do Corgo e que posteriormente vai fazer a ligação ao troço já existente entre Chaves e Ivrim. Mas nós temos que pesar o que é prioritário para a região. Se são ciclovias e ecopistas num território como o nosso, que está efetivamente cheio de trilhos e de caminhos agrícolas que podem muito bem ser aproveitados para isso. Isso também é um incentivo ao turismo. Exatamente, mas nós temos-lo. Nós temos-lo na nossa própria geografia do território, ou se queremos o regresso do comboio. É que, efetivamente, inclusivamente, existem estudos que apontam para a rentabilidade e a viabilidade da linha do Corgo. Eu posso lhe dizer que existe uma pessoa que é um estudioso e ama a ferrovia e os comboios, Daniel Conde, que é o fundador do movimento cívico pela linha do Tua e do movimento cívico pela linha do Corgo, que fez alguns estudos quanto à viabilidade da linha do Corgo e que demonstram que ela é rentável reconstruindo os cerca de 71 quilómetros que a linha tem. E, portanto, Mas trazia, neste momento já traz encargos... Traz encargos, traz. É Bastante verdade, consideráveis nós sabemos que o custo da reconstrução da linha andará nos 400 mil euros por quilómetro. Mas depois chegamos a custos anuais de exploração na ordem dos 300 mil euros para proveitos na ordem dos 400 mil euros. Ou seja, teríamos depois aqui um proveito operacional de 100 mil euros na utilização da própria linha. É recuperável, tendo em conta portanto, o que está a dizer, recuperável em pouco tempo. E até numa perspectiva de coesão territorial que tanto defendemos, faria todo o sentido ser feito esse investimento numa região que efetivamente carece de infraestruturas. E que pode dar projeção até para o resto da Europa. Exatamente. Vamos avançar um pouco, que temos de nos cingir aos 20 minutos estipulados no início da nossa entrevista e passava exatamente para a área da saúde, que é sempre um tema muito controverso. Que medidas e que políticas pretende e que tem em mente para inovar e dar mudanças na área da saúde no distrito de Vila Real e nomeadamente no Alto Tâmega? Bom, desde logo, eu comecei logo por dizer que um dos problemas demográficos é a falta de investimento em setores fundamentais, e nesses setores fundamentais está incluído também a saúde. E desde logo é necessário, não havendo possibilidade, nós sabemos que não podemos ter um hospital à porta de cada pessoa, mas podemos ter unidades... É utopia. Mas podemos ter unidades móveis de saúde para a prestação de cuidados de saúde descentralizados nos aglomerados populacionais que ficam mais dispersos e mais isolados. E, portanto, essa será uma medida fundamental para um território como o nosso, tal como o reforço da rede de cuidados continuados e de cuidados paliativos. Mas podemos fazer mais. Nós temos uma população envelhecida, como frisou na apresentação do nosso distrito, e é por isso que o CDS conseguiu aprovar na última legislatura, e esperemos que o Governo ainda não teve a oportunidade de o pôr em prática, mas que o próximo Governo o ponha de forma imediata, a aprovação do Vale Farmácia, que consiste em medicamentos grátis para os idosos mais carenciados e para os cidadãos em situação de pobreza extrema. Para quê? Para que as pessoas não tenham que escolher entre comprar alimentos ou comprar medicamentos. Mas, ao mesmo tempo, também gostaríamos de pôr em prática o Via Verde de Saúde, que consiste em quê? Consiste em dar à população a liberdade de fazer sem custos, no setor particular ou social, os exames, consultas ou cirurgias que o Estado não proporcionou no prazo razoável. Nós, na nossa região... Razoável considera quanto? Depende da questão, depende da especialidade. especialidade. Mas nós, na nossa região, para ter uma ideia, temos listas de espera na ordem dos 1.700 dias. E isso não é de todo aceitável, seja qual for a especialidade. Nós não podemos permitir que num país que se quer desenvolvido se morra à espera do diagnóstico. Defende a distribuição de valências no distrito? Sim, defendo naturalmente a distribuição de valências por uma questão até da equidade do próprio distrito. Claro que sim. Mas posso lhe dar também mais alguns dados. Por exemplo, no setor social, e que bate um pouco também com a saúde, nós pretendemos instituir o Vale Cuidador, que é o quê?
é uma comparticipação atribuída às famílias que optam por cuidar dos idosos em casa, no valor que o Estado suportaria com lares, centros de dia e instituições de cuidados a estes idosos. Portanto, tudo isto são propostas que são execuíveis, que não têm grande impacto orçamental e que, efetivamente, ajudam a que nós tenhamos uma região mais próxima das regiões do litoral. Muito bem. Avançamos também um bocado para falar da regionalização, que tem sido tema de debate, mesmo em termos nacionais, e vou ser muito direto e pedia-lhe para me dizer, de forma direta também, é a favor ou contra a regionalização? Eu sou francamente contra a regionalização. E explico-lhe o porquê. Muito bem. Porque a regionalização, antes de mais, divide o que é bom, que é a ideia de um Portugal unido, e multiplica o que é mau. E o que é que eu considero mau? Considero mais taxas para políticos, mais corrupção, mais burocracia, mais despesa e, desde logo, mais impostos para o contribuinte. As regiões menos desenvolvidas, como a nossa, não precisam de máquinas administrativas para juntar às máquinas que já têm em funcionamento. Necessitam de mais empresas, necessitam de mais escolas, necessitam de mais hospitais, necessitam de melhores vias de transporte, necessitam de mais famílias para combater o abandono da região. Ou seja, o que nós esperamos é efetivamente uma política de descentralização. Precisamos de melhor Estado, não precisamos de mais Estado. E a regionalização só nos traria mais Estado e pior Estado. Eu acho que a alternativa à regionalização seria uma verdadeira descentralização do país em que os recursos e as competências de poderes sejam dados aos municípios, mas que naturalmente também seja dado ao município as comparticipações financeiras para que eles possam executar essas valências e não só atirar para cima deles a responsabilidade de as executar. Porque, em média, não sei se tem noção disto, os municípios portugueses recebem apenas 1/3 do dinheiro que costumam receber os municípios por esta Europa fora. E, portanto, é este conceito que nós temos que alterar. Em suma, portanto, não é necessário mais organismos intermédios, não é necessário mais interesses instalados, não é necessário um modelo de regionalização promovido por quem até criou um Ministério da Coesão Territorial, mas depois o colocou na Praça do Comércio em Lisboa, que se calhar é a zona mais litoral que nós poderíamos ter. Exato. Isso leva-me exatamente a uma outra pergunta para encerrarmos esta nossa conversa, esta nossa entrevista, e leva-me a perguntar-lhe exatamente se o que é preciso são investimentos públicos, numa altura que se fala tanto de bazuca. Naturalmente. Naturalmente são necessários investimentos públicos, desde logo em áreas fundamentais, como a educação, a saúde e a justiça. É necessário uma rede de creches para que quem quer vir para o interior possa ter filhos e tenha onde deixar os seus filhos. É necessário investimento no interior. Eu posso lhe dizer que o PNI 2030, o Plano Nacional de Investimentos, prevê apenas 17% do investimento para o interior. Isto é inaceitável quando nós queremos e falamos todos os dias em coesão territorial. A coesão territorial tem que deixar de ser um chavão. Tem que servir as pessoas e tem que servir também os contribuintes do interior. A bazuca pode ser benéfica neste aspecto? A bazuca pode ser benéfica neste aspecto se for bem aplicada. É mais uma oportunidade que o país não pode perder. Mas, efetivamente, se há coisa que tem acontecido nos últimos anos, é nós perdermos oportunidades de equilibrar a balança entre o litoral e o interior. Porque parece-me que quem tem governado este país, o que ainda não percebeu, é que o interior de Portugal é também o litoral da Europa. Porque, efetivamente, nós estamos a poucas centenas de quilómetros do litoral e dos grandes centros. E estamos a desperdiçar 2/3 do nosso território que têm características únicas e ímpares, desde logo, a nível de produtos endógenos, a nível da agricultura. Nós somos uma região
que produz vinho, produz castanha, produz azeite, produz uma série de produtos que servem tanto o país como a Europa. E, portanto, Produtos de excelência produtos mesmo. de excelência. Reparem, nós somos das regiões que maior energia limpa gera e que serve o resto do país. Que benefícios nós tiramos dessa situação? Muito poucos. Muito poucos. Muito poucos. E é isto que é preciso efetivamente mudar. Por isso é que são precisas novas vozes. Porque políticas diferentes não se fazem com os mesmos de sempre. E é por isso que aceitou o convite do Exatamente. CDS-PP. Muito obrigado, Vítor Pimentel, por esta oportunidade e pela vinda ao estúdio da Altâmega TV. Obrigado, eu. Foi a entrevista com o cabeça de lista do CDS-PP para o distrito de Vila Real, Vítor Pimentel. Até uma próxima oportunidade.